Ele refez o caminho da África até o Brasil, trilhado pelo primeiro homem pré-histórico. Pré-histórico brasileiro, que vieram de lá para cá, né? Eu vou conversar com o jornalista Ayrton Ortiz. Uou! Ayrton Ortiz. Você é da onde originalmente? Porto Alegre. Porto Alegre. Gaúcho. E como é que surgiu essa ideia de você ir trilhar esse mesmo caminho feito pelos primeiros homens pré-históricos? Eu estou escrevendo uma coleção para a editora Record do Rio de Janeiro, chamada Viagens Radicais. Então, cada ano eu faço uma expedição por um lugar selvagem do planeta, um lugar que tenha uma história interessante para contar para os leitores brasileiros, principalmente do ponto de vista cultural, não é? Com belezas naturais. E no final da expedição eu escrevo um livro e a gente publica aqui no Brasil. Esse livro é o 8º já dessa coleção e esse ano, então, o tema que eu escolhi foi esse. Qual foi os livros anteriores? Você pode citar uma viagem? Sim. O primeiro, eu escalei o Kilimanjaro, que é a montanha mais alta da África. O livro se chama Aventura no Topo da África. No segundo, eu escalei uma série de montanhas na Cordilheira do Himalaia. O livro se chama Na Estrada do Everest. O terceiro foi sobre o Tibete, tive uma temporada no Tibete. Depois escrevi um livro sobre o Alasca, passei uma temporada convivendo com os ursos selvagens lá no Alasca. Com os ursos? Com os ursos, não é? Fiz um curso de sobrevivência na selva, no exército americano. A partir daí consegui uma permissão para acampar numa área totalmente selvagem, né? Porque eu queria estudar não o comportamento dos ursos, mas o meu comportamento. O comportamento de um ser humano numa área completamente isolada, sozinho, não é? Num lugar que é dia, 24 horas por dia, em meio aos animais selvagens. E qual é o comportamento do urso polar? É urso polar, né? Aquele urso branco ou não? Não, o urso branco é o urso polar. O urso no Alasca é o pardo aquele. Né? Mas é violentíssimo, sim, né? Mas ele tem um comportamento padronizado. Todos os animais selvagens, eles têm um comportamento padronizado. E se a gente conhece o comportamento desses animais, e se a gente age da forma que eles esperam que a gente aja... Isso é que ensinam quando você vai dar o curso lá, eles te ensinam como... o caráter do urso é sempre o mesmo. O problema é achar um urso mau caráter, aí tá ferrado, né? E como é que você deve se comportar diante... Você chegou a enfrentar algum urso? Sim, claro, né? Passei uma temporada lá. O urso, ele é praticamente cego, ele enxerga muito pouco e ele se guia pelo olfato. Tem um olfato apuradíssimo, né? Ele é capaz de sentir o cheiro de uma carniça a 50 quilômetros de distância. Mas você, para ele, é carniça? Não, para ele eu sou um animal igual ao outro, se eu agir da forma que ele espera que eu aja. E como é que tem que agir diante do urso? Ele tem que se sentir indiferente. Eu tenho que passar desapercebido por ele, né? Eu tenho que agir como qualquer um daqueles outros animais. E você já chegou a encontrar algum urso lá? Claro, encontrei, fotografei. E agiu assim? Oi, urso, tudo bem? Assim? O urso, o acampamento... Porque o difícil é você agir com naturalidade diante de um isso urso. que eu fui ver se eu conseguiria fazer. E se não conseguisse? Aí eu não estaria aqui dando entrevista. Agora, me parece, de tudo que você me falou, tirando esse negócio do urso, que foi no Alasca, foi né? No Alasca, essa foi no Alasca, né? As outras aventuras, vamos chamar assim, que você fez, são mais comuns, né? Quer dizer, ir ao Tibete, escalar o Himalaia, outros brasileiros já fizeram. Agora, no Tibete eu entrei clandestino, o governo chinês não me deu autorização para entrar lá, eles não permitem jornalistas ocidentais, eu tive que entrar clandestino, foi um negócio bem complicado também, né? Assim, não, mas eu digo como... Sim, claro. Eu digo como viagem essa que você fez agora, que é espantosa. Essa foi inédita. Pela primeira vez alguém percorreu todo o caminho da imigração dos humanos pré-históricos da África até o Brasil. E como é que já chegaram à conclusão que o caminho era esse mesmo?
Por causa dos registros fósseis, não é? Eu viajei de sítio arqueológico para sítio arqueológico, comecei a viagem num sítio arqueológico com 6 milhões de anos, no Quênia, é o vestígio humano mais antigo que tem no mundo, não é? E a partir dali, então, eu fui seguindo, não é, o rastro que os arqueólogos até hoje foram encontrando. Você foi de quê? Eu fui, Jeep, jipão? De Jeep, né? A África de Jeep, toda a parte da África foi de Jeep, porque não tem como se locomover na África, a não ser se a gente não monte um próprio safari, não é? Então, eu aluguei um Jeep, contratei motorista, contratei cozinheiro, equipamento de camping. E você estava sozinho? Do Brasil ou tinha um fotógrafo? Não, eu fui sozinho, eu sempre viajo sozinho, né? E quem fotografa? Eu também fotografo, né? Vamos ver o caminho? Tem aqui no mapa. Aqui é o percurso. Saí da Tanzânia, na África, fui para o Quênia, para a Etiópia, não é? Da Etiópia, os humanos pré-históricos migraram para o Oriente Médio, onde lá hoje fica Israel. Peraí, vamos mais devagar aqui que eu quero poder acompanhar. Aqui, ó, saiu daqui, né? Saí da Tanzânia, subi para o Quênia e Etiópia. Aí fui para Israel, não é? Porque os humanos pré-históricos, quando saíram da África, eles migraram para o Oriente Médio. A passagem é normal ali pelo Sinai, não é? Porque aqui Israel é África e também ligada ao Oriente Médio. Israel está ligado à África por terra, não é? Através ali da Península do Sinai. Aí você veio por aqui... Sim, aí eu fui para a Índia, não é? Isso tudo aqui por terra? Isso aí, não, algum trecho, Jô. Eu fiz por avião, a parte... o Irã não me deu visto para eu cruzar o Irã. Os americanos não me deram visto para eu cruzar o Iraque, né? Então eu tive que passar de avião. Aí eu fui da Índia para Seul, de Seul, na Coreia, eu fui para o Alasca, lá em cima, né? Da Coreia foi para... Agora, essa travessia é feita de quê? Essa travessia de avião também, tá? Agora... Eu poderia fazer de barco lá em cima, mas a Rússia não me deu autorização para eu sair da Rússia pela Sibéria e entrar direto no Alasca. Então eu tive que fazer a travessia a partir de Seul. Agora, eles vieram, no caso deles, Ayrton, que vieram a pé... Sim, vieram a pé. Eles foram até aqui onde hoje tem o Estreito de Bering. Na época que eles cruzaram o Estreito de Bering, estávamos vivendo uma era glacial, não é? Os mares estavam 160 metros abaixo do que estão hoje. A parte mais profunda do Estreito de Bering tem 130 metros. Era uma planície, eles passaram caminhando. Passaram caminhando. Mas já não era mais era época glaciar ainda? 13 mil anos. Há 13 mil anos atrás. Estava no final da última era glacial. Já estava no final, né? Não teria. Tanto é que eles passaram, em seguida o mar subiu e eles ficaram encurralados no Alasca, né? Eles ficaram 1000 anos encurralados no Alasca, não podia voltar. Mas encurralados por quê? Por que eles não foram em frente? Porque tinha uma geleira muito grande, tudo era geleiro. O Canadá era uma geleira só. Não tinha como cruzar o Canadá. Quando essa geleira arrefeceu, não é? Porque o mundo vem aquecendo, não é? Eles cruzaram, então, ao lado das montanhas rochosas, chegaram nas grandes pradarias do Canadá e dos Estados Unidos, desceram até o México, não é? Entraram na América Central, cruzaram a América Central. Aqui também tudo a pé, né? Porque sim, aqui era tudo entraram no Brasil pela Amazônia, não é? O vestígio humano mais antigo no Brasil fica na Amazônia, em Monte Alegre, são pinturas rupestres, no Pará. E da Amazônia eu desci até o interior de Belo Horizonte, de Minas Gerais, porque o fóssil humano mais antigo no Brasil está em Minas Gerais. E aqui onde é que é? Onde eu estou iluminando aqui? Aí é Belo Horizonte. Eu terminei a viagem em Belo Horizonte, não é? E pressupõe-se que a viagem deles terminou nessa área por aqui também. O Brasil que eu segui os vestígios mais antigos, não é? Depois eles foram descendo, chegaram até a Patagônia. Mas até aí, não é? Quando chegaram aí, há 10 mil anos atrás, o mundo inteiro estava colonizado. Os homens pré-históricos já tinham percorrido o mundo inteiro. Aqui estamos falando do Homo sapiens, já? O Homo sapiens moderno. Mas o que sai daqui já é o Homo sapiens? Já é. Ou é o Neandertal ainda? Não, o Neandertal saiu antes, muito antes do Homo sapiens. O Homo sapiens, que é a nossa espécie, saiu da África 120 mil anos atrás. E o Neandertal estava onde? O Neandertal estava em Israel. O encontro da nossa espécie com o Neandertal é hoje onde fica Israel e onde fica a Palestina, né? Foi Quer dizer, ali nessa época já quebrava o pau, então, né? Foi ali que quebrava o pau, porque os humanos modernos, quando chegaram lá, eles entraram em conflito com os Neandertais, né? E os Neandertais foram extintos, né?
o contato de uma espécie mais bem adaptada. Ali onde é a faixa de Gaza, praticamente, né? É na Palestina toda ali, né? Todo aquele lugar. Tanto que eu viajei por Israel, viajei pelos territórios palestinos, isso aí me deu um problema muito grande com a migração israelense. Eles não queriam depois deixar eu pegar um avião em Tel Aviv, não é? Porque, segundo o oficial lá da aduana em Tel Aviv, eu era terrorista. Ele, com essa cara? Com essa cara, né? Mas ele tem um manual, e o manual ali tem 10 características que o terrorista tem. Eu tinha as 10. Quais são, por favor? Primeiro, estava viajando sozinho. Quem vai explodir um avião, entra sozinho. Não é? Segundo, estava viajando sem bagagem. Estou fazendo uma volta ao mundo, não tinha bagagem, tinha a minha mochila, não é? Terceiro, eu sou brasileiro, mas cheguei em Tel Aviv procedente da Etiópia. Não é? Não tinha passagem de volta, porque eu estava continuando a viagem. Não é? A Etiópia hoje está no lado ali do Sudão e da Somália, ou seja, 2 países que acobertam os terroristas islâmicos. Não é? E eu estava viajando para Bombaim, na Índia, que fica no lado do Paquistão e do Afeganistão. Aí já são quantos itens? Aí? Já deu uns quantos, Uns né? 4. E eu, como não estava devendo nada, eu sabia que eu não era terrorista, né? Pelo menos nessa altura eu ainda sabia que não era terrorista, né? Eu tinha todos os álibis, né, para provar que não era terrorista. Tinha meus documentos, tinha o meu passaporte com visto americano, eu tinha minha carteira de jornalista internacional, eu tinha meus livros, né? E, então eu tinha todos esses álibis para provar que não era terrorista. Pois o 9º item do catálogo, esse era: o terrorista tem todos os álibis para provar que não é terrorista. E o 10º item qual é? O 10º, que eu achei que fosse uma vitória minha, né? Eu fiquei tranquilo o tempo todo, não é? Porque eu não devia nada, eu estava numa democracia, né? Se fosse na África, a coisa seria diferente. Eu fiquei tranquilo o tempo todo. E o 10º item do manual ali era que os terroristas são treinados para ficarem tranquilos o tempo todo. Aí, terrorista. De forma que depois eu embarquei no avião, consegui embarcar no avião, porque eles não tinham motivo, né, nenhum para me reter lá. Durante a viagem, aí que eu me descobri que eu era terrorista. Porque até então eu não sabia que eu era terrorista. Fui descobrir lá. Que perigo. Em Israel, você foi né? examinado quando entrou aqui por detetor de metal, alguma coisa? Terrorista gaúcho. No Pampa. Isso dá um bom livro. Terrorista no Pampa, né? É que a neurose está muito grande hoje em dia para cruzar fronteiras, né? Principalmente quem viaja sozinho. Agora, vamos ver mais fotos da viagem no telão, mas eu vou pedir para a gente ver essas fotos no segundo bloco, tá bom? Que tem ainda papos que eu quero saber, por exemplo, as coisas mais estranhas que ele encontrou, hábitos curiosos nessas localidades e quanto tempo foi a viagem, enfim, uma opção de coisas. E fronteira México e Estados Unidos. Vocês vão ver que loucura. Vai, Willem, por favor. Tenho aqui ao meu lado o jornalista Ayrton Ortiz. Jornalista e aventureiro. Aliás, você já vem com o chapéu de Indiana Jones, mais ou menos. Eu ganhei na África esse chapéu e ele serve para nos proteger das águias africanas que nos atacam quando a gente desce do jipe para fazer algum lanche. Elas atacam, então a gente usa um chapéu assim que é para proteger a cabeça. Porque de chapéu elas não atacam? Não, elas atacam, mas a cabeça está protegida, pelo menos, né? Porque sai do jipe, já me aconteceu diversas vezes, para comer um sanduíche, alguma coisa, e as águias descem, não é? E elas são com uma velocidade impressionante, a gente não consegue reagir, só vê quando ela sobe de volta com o sanduíche na garra. Elas vêm pegar o sanduíche? Vêm pegar o sanduíche, né? Pensei que era o plano na cabeça. Não, elas vêm para pegar o sanduíche, claro. Então o chapéu é para proteger um pouco a cabeça, né? Porque elas são atraídas pelo lanche comida. que a gente vai comer, pela comida, né? E mesmo assim, por que vocês não comem dentro do carro? Lá vem uma águia, vou saltar para comer. Tem que sair do carro, senão não vai conhecer a África, né? Nem a águia. Nem a águia. Nem a águia. E a águia já roubou muita comida sua? Já roubou 2 vezes, né? Já aconteceu comigo isso, né? Uma vez, um amigo meu estava atrás de mim, um alemão que viajou comigo essa primeira vez que fui para a África, e ele viu a águia descer e ele não teve tempo de me avisar. Então, é a velocidade da águia. Né? Ela dá um mergulho lá de cima. Meio da coisa. Olha só, Quando a águia subiu, né, uma perninha de galinha que eu fui comer, quando eu senti um tapa na mão e aquela perninha desapareceu, e eu vi a águia subindo, e aí ele disse assim para mim, fui te avisar, mas não deu tempo. Mas você sentiu um tapa na mão?
Quer dizer, a águia, inclusive, ela não quer te agredir, ela Não, quer comer o teu sanduíche. ela tirou a perninha de galinha da minha mão sem tocar em mim. O que eu senti na minha mão foi o rufar da asa dela quando ela subiu de novo. E você quer uma batidinha com a patinha? É meu. O Ayrton, que hábitos curiosos você verificou por onde passou? Na tribo Maasai, por exemplo? Os Maasais, né? Eu gosto muito dos Maasais e tenho muitos amigos na tribo Maasai. Eu já fui muitas vezes na África, já morei com eles lá há um tempo. Como é que eles chamam você? Eles Ayrton? Não. Não, me chamam de Brasil. Brasil? Brasil. É porque para eles, eu lembro o Brasil e a única coisa que eles associam a um brasileiro, a mim, né, no caso, Brasil. Né, é a chance que eles têm de falar Brasil. Né. Inclusive, eu levei uma camiseta da seleção brasileira para um deles lá. A primeira vez que eu fui lá, levei uma camiseta da seleção brasileira. E aí, né? Adoraram? E agora quando eu voltei... Você levou uma só para a tribo toda? Levei uma pro cara que me prestou uns obséquios lá. E era do Ronaldo, camiseta número 9, e ele se chamava, né, o nome Maasai. E quando eu voltei, ano passado, para fazer esse livro, ele tinha mudado o nome, ele passou a ser conhecido na tribo como Ronaldo. O da camiseta. Da camiseta, virou né? Ronaldo. Porque ele botou a camiseta e só tirou depois que ela, né, se destruiu, né. Mas o chefe Maasai é muito amigo meu e ele estava muito triste essa vez que eu encontrei. Você sabe o nome lá. dele? Você lembra do nome? Eu chamo ele de chefe, né? A gente chama ele de chefe porque, por uma questão de respeito, não se diz o nome dele, né? Você fala só chefe, né? E ele estava muito triste porque os Maasais, eles podem ter tantas esposas quanto as vacas eles têm, né? Porque eles trocam as mulheres por uma vaca. E o chefe estava muito triste, e ele é um cara muito alegre, e eu perguntei para ele, mas chefe, por que está tão triste aí, né? Ele disse assim, olha, Brasil, aconteceu uma coisa muito ruim para mim essa semana. Eu troquei a melhor vaca que eu tinha por uma mulher e descobri que ela não está à altura da vaca. E ele tentou destrocar e o pai da moça não quis mais. Não, a vaca... Essa vaca é ótima. Essa vaca é ótima, não. Quer dizer, eu estou vendo que a mulher na tribo não é muito valorizada, né? Você tendo uma boa vaca, você faz melhor negócio. Faz um bom negócio. Mas tem outros lugares que é o contrário, né? Eu convivi com uma tribo nômade no Tibete, na Cordilheira do Himalaia, lá do tibetano, que é o contrário. Lá a mulher tem diversos maridos. Né? A mulher, quando ela casa com alguém, ela automaticamente casa com todos os irmãos dessa pessoa. Né? Hein, meninas? Que beleza. Quer dizer que filho único lá, ninguém quer. É que a tradição é para não dividir as poucas coisas que eles têm, não é? Porque se cada filho vai casar tem sempre com um motivo né? muito verdadeiro. Agora, o Maasai não é aquela tribo que ainda caça leão com... caça leão com a faquinha, com punhal, lança? Com uma lança, nem é uma lança, é um punhal, né? O rito de passagem, o Maasai, ele pode ter tantas mulheres quantas ele queira, mas o problema é que para casar, para sair de casa e montar sua própria família, ele tem que passar por um rito, né? Esse rito de passagem significa ele, quando jovem, sair da aldeia, ir lá para o Serengeti e só voltar depois que ele mata um leão. Então tem que matar um leão... Com a faquinha? Com a faquinha, para depois, então, poder ter tantas mulheres quantas vacas ele tenha, né? Então tem muito solteiro lá, né? Pelo visto, o cara não é... E ele enfrenta o leão? Ele enfrenta, se atraca? Porque o leão, uma patada do leão... Os Maasais podem matar, né? Eles têm permissão para isso. Muito mais do que isso, né? Mas o leão... São os Maasais que usam aquelas cabeças de leão... São. Com a pele para trás? Roupa vermelha, impressionante. Né? O leão, ele é o animal que mais se aproxima do fogo. Mas o mais perto que ele chega do fogo é 7 metros. Então, quando a gente acampa no meio da África selvagem, na área de leões, a gente faz um fogo no meio e coloca as barraquinhas dentro daquele perímetro de 7 metros, né? Te dorme de noite, ouve os leões roncando em roda ali, né, tal. Mas não tem perigo, porque ele não... E é mais a leoa que é mais agressiva, né? O leão é mais baianão, ele fica ali na dele. O leão afugenta a caça em direção à leoa. Meu rei. E a leoa fica de tocaia e é ela que caça, né? Agora, você tem alguma ideia de qual é a estratégia do Maasai para conseguir matar o leão com uma faquinha? O leão salta nele e ele mata, dá uma facada no coração do leão. Né? Quando o leão salta nele, para dar o bote, ele espera o leão com a faca e ele acerta o coração do leão. Ele tem uma chance. Se ele acertar o coração do leão cai morto no pé dele e ele cai por cima do leão. Né? Agora, se ele errar, aí ele vai ficar solteiro pro resto da vida. Não, ele vai morrer. Não vai conseguir casar. E tem muitos casos, você chegou a ver na tribo, muitos homens com cicatrizes dessa luta? Não, porque a vantagem de lutar com o leão é que você não fica ferido. Ou ganha ou morre.
Quer dizer, apesar daquela... Porque ele vem... A garra do leão é uma coisa É que o próprio peso dele mata ele, né? Essa é a estratégia, né? Porque cravando a faca no leão, quando ele aterriza no chão, o próprio peso dele faz o punhal entrar no coração, né? Na verdade, o cara tem que colocar a faca no lugar certo ali, né? Eles se alimentam de quê, os Maasai? Os Maasai se alimentam de sangue de vaca misturado com leite. Eles dão uma flechada na jugular da vaca, tiram o sangue, depois colocam um barro para cicatrizar, misturam com o leite. Para cicatrizar o quê? Para cicatrizar... não matar a vaca? Não, eles não matam a vaca. Ah, eles não matam a vaca. A vaca é a maior preciosidade que o Maasai tem. Eles tem. tiram o sangue e o leite da vaca. E o leite da vaca. E eles botam barro para cicatrizar, onde sai o sangue, misturam aquilo, fazem uma espécie de iogurte, e tomam por dia. Iogurte? Um iogurte. A gente acostuma. Você está me dizendo então que você provou isso, comeu isso? Sim. Quando as minhas bolachas acabaram, eu não tinha outra alternativa. Você foi para a África com bolacha só, levou bolacha? Levei um pouquinho de bolacha, não ia levar comida, claro. Eu fiquei lá um tempo com eles, Mas quando as bolachas acabaram, aí eu fiz um regime, no e depois eu tive que ir no iogurte dos Maasai, Mas já comi coisa pior que isso. O que você comeu pior do que sangue com leite? Comi com os esquimós no Alasca, peixe, que eles enterram na areia, fica uma semana fermentando, depois retira o peixe da areia, ele está como se fosse um iogurte também, e a gente come aquele peixe fermentado. Diarreia comum ou não? Não, é que eu já estou vacinado, Mas essa do sangue com iogurte e depois o iogurte de peixe também deve dar um hálito maravilhoso. Eu só peguei uma infecção intestinal na Índia. Comendo as comidas de rua que os indianos comem, E foi uma experiência interessante. Mas é uma recomendação para não se comer essas coisas, mas não. Aí, então não vou na Índia, Então não vou na Índia. Porque se eu vou na Índia é para viver como os indianos. Porque o objetivo das minhas viagens é ficar um tempo nesses lugares procurando viver como as pessoas locais vivem. Não, tudo bem. Para depois tentar escrever sobre elas. Mas olha, essa experiência... Então você tem que ter um momento de sorte, porque teve uma diarreia só. Mas é que eu fiz um tratamento na Índia que me imunizou. Eu, depois dessa infecção intestinal, eu me internei numa clínica de medicina ayurvédica, e fiquei um tempo lá sendo tratado com óleos medicinais. Não tomei nenhum remédio. Isso foi na Índia. De medicina o que você falou? Ayurvédica. É a medicina tradicional indiana. Eles tratam com óleos medicinais. Porque na medicina indiana, a doença é o efeito e não a causa. A causa da doença é um desequilíbrio energético no corpo. A causa mesmo foi você ter comido aquela porcaria toda, claro. Mas se eu não tivesse estressado, eu não teria ficado com infecção intestinal. Tá certo. Tudo em relação ao sistema imunológico. Claro, o que a gente diria. E aí aqui, você foi tratado com óleos? Com óleos, um banho de 1 hora de manhã, com massagem, e de tarde uma outra hora também, com massagem, o médico ficou ali conversando comigo umas 3 horas para dar o diagnóstico. Aí ele prescreveu todas as ervas que seriam juntadas, para fazer esse óleo. O meu problema era estresse, tensão demais, porque não é fácil viver na Índia, não é como os indianos vivem. Porque eu, não sendo hindu, não pertenço a nenhuma casta. Logo, eu sou um pária na Índia, Então, eu vivo como vivem os indianos párias lá. E que dizem que não existe mais, mas é claro que existe. Existe, a lei proíbe, mas isso é um hábito religioso e não vai ser revogado por uma lei. As castas indianas existem. Quer dizer que essa sua diarreia durou dias, pelo visto? Você tem que se internar no... Durou 4 ou 5 dias, mas ela foi muito violenta, Sim. E eu me internei na clínica e eu fiquei 1 semana e pouco na clínica fazendo tratamento. E tomando óleo? Não tomei, só massagem. Não era... Massagem. Não ingeri nada de remédio, nada. Só massagem, Bom. A massagem e os óleos, E eu acho que me imunizei, porque a partir desse momento nunca mais eu fiquei doente. De nada? De nada, Olha só, vamos ver fotografias dessa sua... Essa mulher, ela vive no interior do Quênia. Eu tirei a foto dela. Quando eu mostrei no visor da minha câmera a imagem dela, ela começou a chorar. Ela nunca tinha visto a imagem dela. Ai, que coisa linda isso. No século XXI. Ela não sabia como era o rosto. E olha que mulher bonita, gente. Eles são muito bonitos, os africanos são muito bonitos. Eles são altos, são esguios, Ela nunca tinha visto o rosto dela? Não, nunca tinha visto. A primeira vez que ela viu o rosto foi no display da minha câmera fotográfica. E ela se emocionou e começou a chorar, E foi um momento, assim, realmente muito
interessante da viagem, né? Vamos em Porque frente. esse é o Lago Turkana, não é? Fica no norte do Quênia, ali uma mulher da tribo turcana. O Lago Turkana, quem Bonita viu, também. quem viu o filme O Jardineiro Fiel, não é? Sim. Foi gravado aí no Lago Turkana e eu visitei essas aldeias aí, porque fazia parte do roteiro do Homem Pré-Histórico e eu tive que cruzar por aí, não é? Vamos lá. Essa é uma mulher Maasai. Essa é uma mulher Maasai que está ali com o filho dela, não é? Essa foto eu tirei na aldeia lá, onde eles estavam. Será que foi essa que o chefe se arrependeu de ter trocado? Não, olha, a outra era muito bonita, né? Era muito bonita. Mas o problema não era a mulher, eu acho que o problema dele era que ele não conseguiu se desapegar da vaca. Eu acho que Pintou sentimento. Que vai se fazer. Vamos lá. Esse é o sítio arqueológico onde foi encontrado o homem pré-histórico mais antigo, o Homo habilis. Isso aí fica na Tanzânia, né? Nesse lugar foi encontrado fóssil do Homo habilis com 1.750.000 anos de idade. Inclusive, eu fiz escavações lá e trouxe um fóssil para te mostrar, né? Isso aqui a televisão brasileira não mostrou ainda. Isso aqui é uma cabeça de tíbia de um Homo habilis que viveu nesse lugar aí há 1.750.000 anos atrás. Que foi o primeiro a manejar coisas, foi o primeiro, né? foi o primeiro bípede com habilidade manual. Que primeiro começou bípede, a usar o polegar. Daí se chama Homo habilis, né? O primeiro bípede que teve habilidade manual começou a alterar ferramentas e a partir daí iniciou todo Olha que coisa, o processo tecnológico, né? Isso é emocionante, né? Você vê o que é a idade, né? A evolução, está lá, está aqui. Né? Vamos lá. Isso é uma comida que eu comi da Etiópia, chama injera. Ali é uma massa, não é? E aquela comida ali... Aí você já tinha passado óleo? Sim. Já estava imune. Já estava imune, aí, né? Vai em frente. Essa é a comida típica da Etiópia. É uma série de alimentos, não é? Triturados, não é? Uma espécie de papa, porque eles comem com a mão, eles não usam talheres. Ali embaixo parece a toalha, mas não é a toalha, né? É como se fosse uma grande pizza. A gente vai tirando um pedacinho dessa pizza, né? Que é uma massa. E vai pegando e vai comendo. Então, você quando pegou esse fóssil pré-histórico, teve problema para sair com ele do país? Essas coisas não são... Se eles tivessem descoberto, teria. Vamos em frente. Vamos passar as fotos um pouco mais depressa. Aí a Palestina, não é onde o homem histórico passou na vinda para o Brasil. Onde ele se encontrou com o Neandertal. Então vamos em frente que eu quero mostrar as fotos todas que faltam. Isso é Jerusalém. Vamos lá. Aqui. A porta de Bagdá, a entrada da cidade murada de Jerusalém, a porta de Damasco. Porta de Damasco. Porta de Damasco, Aqui já é as Montanhas Rochosas aqui no Canadá. Ainda tem na Montanha Rochosa, lá em cima, parte dessa geleira, não é? As Montanhas Rochosas canadenses são cobertas por gelo. E essa estrada, ela foi feita do Canadá para os Estados Unidos, costeando o lado oriental das Montanhas Rochosas, exatamente a trilha por onde os homens pré-históricos migraram do Alasca para os Estados Unidos. Vamos mais? Aí uma cidadezinha no Texas, não é, no interior dos Estados Unidos, já quase fronteira com o México, não é? Ainda tem uma, né, Willem? Vamos lá. Aí já é o México, né? A minha passagem para o México foi muito curiosa, né, João? Porque eu a história do México, como é que é a cruzada? Eu cruzei dos Estados Unidos para o México, no lugar que os brasileiros passam do México para os Estados Unidos. Então ninguém queria... Não, o cara achou que era terrorista. Porque... Eu estou começando a ficar com medo de você. Você já roubou uma coisa num site de um sítio pré-histórico. Com essa reputação de terrorista. Não, depois de estudar eu vou devolver lá. É que eu passei de El Paso, nos Estados Unidos, para Ciudad Juárez, no México, que é exatamente a rota de imigração ilegal, não é, dos latinos para os Estados Unidos. Só que você fazia a rota... E eu fiz ao contrário, eu passei dos Estados Unidos para o México. Ninguém queria acreditar. Eles não queriam acreditar. Tanto é que no lado mexicano não tem aduana, não é? Não tem aduana porque os mexicanos não vão impedir um americano de entrar ali, não é? E foi uma coisa também curiosa demais. Vamos lá. Aqui já é a Amazônia, não é? A floresta amazônica, no interior do Pará, não é? E tem mais? Tem mais agora, né? Esse era um chefe Maasai, amigo meu lá. Que é um homem bonito também. Ele que trocou a vaca lá pela mulher, estava... Quantas mulheres ele tinha? Ele já tem 12 esposas.
Legal. 12 Sinal que ele tem 12 vacas, não é isso? Não, sinal que ele tem 12 vacas a menos. Ah, eu pensei que tinha que igualar uma coisa. Não, ele tem mais vacas. Claro, ele tem que dar uma vaca para ter a mulher, né? Que idade tem esse homem? Você tem ideia? Esse homem tem 30 anos, né? Ele tem 30 anos. Né? Vamos mais? Aqui em Israel, né, é um fato curioso, porque os jovens israelenses, quando prestam serviço militar, eles têm que usar arma 24 horas por dia. Tá né? ali, Como a maioria da população... Essa foto eu tirei no McDonald's, em Tel Aviv. Como a maioria da população israelense é jovem, está na idade de prestar serviço militar, a maioria da população anda de metralhadora. Se esse programa aqui fosse gravado em Tel Aviv, a metade de vocês aí estavam com a metralhadora, né, em cima da perna. Ali no colo. No colo. Olha, eu achei esse papo maravilhoso, adorei. Parabéns por essa viagem, pelas anteriores, e guarda o ossinho dos nossos antepassados com muito carinho, com muito cuidado. Você pegou, não vai devolver, agora é brasileiro. Pronto. Está naturalizado. Ayrton Ortiz, daqui a pouco a gente volta.